Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui no canal, que é o tamanho do pênis. Todo homem tem essa curiosidade, se ele está dentro da média ou se ele está abaixo ou acima da média. Então, se você também tem essa curiosidade, fique ligado. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje, então, nós vamos falar sobre os valores normais e o que é fora do normal de tamanho, seja comprimento ou grossura do pênis. Esse assunto sempre é muito pedido, muitos homens têm essa curiosidade. Na verdade, muitos homens têm preconceitos, acham que o normal é um tamanho completamente diferente do que a gente vai falar por aqui. Então, antes de a gente começar a falar sobre as medidas normais aqui de comprimento, de grossura, eu sugiro que vocês assistam um vídeo sobre como medir corretamente o pênis que a gente tem aqui no canal. Nesse vídeo você vai aprender como medir tanto o comprimento como a grossura, com a medida do pênis flácido esticado, para ver o comprimento correto, e aí você vai poder comparar esses valores com os valores que a gente vai falar aqui agora. Bom, esses valores que eu vou passar para vocês hoje aqui, eles são baseados em uma meta-análise, né, que é um conjunto de estudos que foram reunidos. No total são mais de 15 mil homens, né, que foram medidos de forma correta, padronizada, por profissionais de saúde. Então, realmente são valores confiáveis. O que a gente tem de valores normais? Em primeiro lugar, com relação ao comprimento do pênis. Nesses estudos eles mediram de todas as formas. Esticado, né, o flácido esticado, que é a mais confiável, mas também com ereção. Eles viram o seguinte: 90% dos homens estão numa faixa de 10 a 16 centímetros. Essa seria basicamente a faixa de comprimento de pênis em ereção ou flácido esticado, o valor é basicamente o mesmo, tá? Que chega a 90% dos homens estão inclusos nessa faixa, nessa variação. A média foi exatamente 13,24 centímetros. Então muita gente tem falsas concepções, acha que o valor é 15, é 20... Na verdade, é 13,24 a média dos homens e 90% estão entre 10 a 16. Os outros 10%, 5%, portanto, acima de 16 e 5% abaixo de 10 centímetros. Quando que a gente pode considerar que o pênis é pequeno? Realmente não existe uma regra, né, mas o que a gente ouve mais falar no meio científico é que se ele tiver basicamente 2,5 centímetros abaixo desses 10 centímetros, ou seja, por menos de 7,5 centímetros, ele pode ser considerado de fato um micropênis, ou então um pênis realmente que tem alguma deformidade adquirida ou desde o nascimento e que, portanto, está muito fora da média, está muito longe do que seria esperado para a maioria dos homens. E apenas para curiosidade, eles também mediram o comprimento do pênis flácido, né? A gente sabe que essa medida não é muito confiável, mas de qualquer forma, o valor médio que foi encontrado foi de 9,16 centímetros, variando aí 90% dos homens entre 6 a 12 centímetros. E agora falando um pouco da grossura do pênis, ou seja, da medida da circunferência do pênis. Essa medida foi feita de duas maneiras, com ereção e com o pênis flácido. A medida flácida viu que 90% dos homens, ou seja, a maioria, estava entre 8 a 10,5 centímetros, 10 centímetros e meio, e portanto a média ficou ali ao redor de 9 centímetros e meio de grossura, de circunferência com o pênis flácido. Já a circunferência do pênis ereto, para 90% dos homens, ela variou então de 10 a 13,5 centímetros, sendo o valor médio de 11,5 centímetros de grossura com ereção. Então, todas essas medidas que eu passei aqui para vocês são valores médios, ou seja, o mais importante realmente é você ver se você está dentro dos 90%, ou seja, dentro dessa variação. Não é tão importante se a média é 13,24 e você tem 13,1 ou 14, você está dentro da média. Eu acho que o homem que realmente precisa se preocupar é aquele que está muito longe da média, ou seja, que tem um comprimento de 6, 7 centímetros, aí sim ele está muito discrepante do que seria esperado e ele precisa ser avaliado. Pode ser que ele tenha medido de forma incorreta, a medição esteja errada,
Pode ser que ele tenha um pênis embutido, ou seja, o pênis está escondido na gordura do púbis, na pele, e na verdade ele seja um pênis normal, porém embutido, né? Então a medida de comprimento externo pequeno, mas o comprimento real seria normal. Ou pode ser até que ele tenha um micropênis, né? E isso tem que ser avaliado por um médico, feito o diagnóstico, para que a gente possa oferecer o tratamento, o melhor tratamento cirúrgico que possa reverter essas deformidades, essas malformações ou variações aí da normalidade que não estão de acordo com o que o paciente gostaria. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre a forma de medir o pênis, sobre as medidas, valores normais, médios aí do homem, deixem aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre esse assunto. Aproveitem, curtam o vídeo, ajudem a compartilhar para o maior número de homens assistirem e se inscrevam no canal. Cuidem-se e até o próximo vídeo.